Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box podcast dedicado aqui a conhecer quem está por trás da comunidade de Open Banking no Brasil, conhecer as pessoas que estão batalhando aí para colocar isso tudo de pé, né? Então, de todas essas notícias que a gente vê por aí, tem muita gente trabalhando e a ideia é justamente isso, conhecer um pouquinho mais das pessoas, como é que elas vieram parar por aqui, conhecer um pouquinho mais das empresas que estão atuando. E para fazer isso, hoje eu estou chamando aqui o Bruno Chan, que é CEO da Clave, enfim, tem uma vivência super legal aqui dentro do Open Banking, é uma ótima pessoa para a gente continuar aqui conhecendo as pessoas do mercado, cara. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Gabriel. Prazer aí para todo mundo. E, cara, tô animado para conversar aqui de diversas coisas aí de Open Banking. Eu tô nesse mundo aí há quase 3, 4 anos, né? E isso no Brasil é bastante tempo para estar dentro de Open Banking. Então, tô bem animado aí. Vamos lá. Boa, exato, cara. Pensar que é um mercado que nasceu, na prática, ele nasceu quase 1 ano, né? Então, vocês já estão olhando isso já há um super tempo. Não tenho dúvida que vai ser bacana, cara. E acho que, Bruno, seria legal contar um pouco da tua história, cara. Da onde que você vem, como é que você veio parar aqui, saber um pouquinho antes do Open Banking, como é que era um pouquinho da tua vida aí, cara. Então, Gabriel, eu sou de Campinas, né? Eu tô aqui em São Paulo agora, mas eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Cresci lá, né? Até os 18 anos eu morei em Campinas. Só que eu tenho descendência chinesa, né? Eu tenho a parte da família do meu pai é chinesa e da minha mãe ela é italiana, portuguesa. E eu sempre tive muita proximidade do mundo chinês, né? Então, de toda a cultura, de toda a parte de economia, do que tem acontecido nos últimos anos. E quando eu me formei aqui do colegial no Brasil, eu sempre tive intenções de ir para a China, pelo menos passar um tempo. Eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, né, antes de ir para a China, então eu passei 4 anos em Tampa, na Flórida, fazendo administração. Valeu. E depois que eu me formei, eu decidi que era o momento de ir para a China, conhecer o país, conhecer a cultura de perto mesmo. E isso foi final de 2010. Então, no final de 2010, me mudei para Xangai. Cheguei lá sem conhecer ninguém, sem falar a língua, sem nada, né? Cheguei em Xangai. Falar que nessa época não estava nem na moda ainda conhecer os meios de pagamento da China, não era aquele negócio que estava um burburinho que vai acontecer depois, né? Então, na época que eu cheguei com aquele Motorola Razr que abria e fechava assim, sabe? Eu lembro. Naquela época era muito novo, assim, smartphone, e até eu tive um BlackBerry durante alguns anos ainda de China, até que em 2012, 2013 começou a realmente ter esse crescimento de utilização de smartphone e todas as aplicações que vêm em cima dessa infraestrutura, né? Então, eu acho que minha época de China foi bastante curiosa, porque eu cheguei lá final de 2010, fiquei até 2019, então fiquei bastante tempo. E eu vivenciei toda essa parte de pré-smartphone, pré-super app, como WeChat, Alipay, etc. Pré-QR Code. Pré-QR Code, eu usava muito dinheiro ou cartão de débito Legal. Lá. Até que... E eu sou um late adopter, assim, de tecnologia mobile. Pelo menos na China eu comecei a usar Alipay em 2016 para 2017, que é muito tarde, inclusive. E eu comecei a usar muito porque estava tendo muito desconto, era muito agressiva a campanha de aquisição de clientes deles. Não tem como não usar, né, cara? Era 50% de desconto em quase tudo que tinha no mundo offline, no mundo online. Mas eu acho que a minha época de China foi assim, 8 anos e meio de aprendizado, tanto no mundo de tecnologia financeira como consumidor, né? Então, como essas tecnologias acabaram mudando o meu dia a dia e melhorando a eficiência de como eu fazia as coisas, né? Em pagamentos, em all-in-one, né? Aquele one-stop shop que a gente fala. E eu sempre voltava para o Brasil de férias, 2 vezes por ano, por exemplo, ou a trabalho, e sentia falta de tudo isso. Então, eu te perguntar, quando você fazia essas voltas, como é que você vivia nos dois? Porque, assim, me parece que
os designers de aplicativo de lá e os daqui, eles não se conversam, né? Porque a usabilidade é totalmente diferente, né, cara? Então, é engraçado, eu comecei lá na China eu acostumei a usar só o celular, né? Saía de casa só com o meu celular, não tinha carteira, não tinha cartão, não tinha dinheiro no bolso. E quando eu voltava ao Brasil, eu tinha essa mania. Então, eu enfiava um cartão no bolso, eu comecei a usar Aham, eu não sei como é que chama, que eu segura o também não cartão para sei, velho. trás. Aham, E aí acostumei a sair de casa só com o celular aqui no Brasil. Então, era um híbrido, né? Então, em vez de pagar QR Code ali no celular, eu usava o cartãozinho aqui que estava atrás do celular. Mas foi bastante curioso, porque eu lembro que tinha uma época, lá por volta de 2016, que eu comecei realmente a usar pagamentos digitais lá na China, e eu voltava para o Brasil e eu comecei a reparar muita coisa que faltava aqui no Brasil, né? Então, eu diria que nessa época a China já estava 10 anos na frente do Brasil em tecnologia financeira, e eu sempre tive vontade de trazer alguma coisa de volta para cá, porque os mesmos problemas que foram resolvidos lá na China para mim através de tecnologia financeira uhum, podiam ser resolvidos aqui, né, de alguma legal. forma. Então, eu sempre tinha essa ideia e aí, finalmente, né, no final da minha época aí de China, eu consegui voltar para cá para montar a Clave. Que maneiro, cara, que bacana. Ainda, engraçado que nesse período que você está falando, assim, em 2016, eu cheguei até a morar em Singapura, cara, uns 6 meses, assim. Oh, legal. Fui na época que eu tinha ido trabalhar lá, tranquei a faculdade, fui trabalhar numa startup lá. E realmente a parte de pagamentos era um negócio à parte, cara. Era um negócio. Me parece que eu tava vivendo alguns anos na frente, cara. E Mas hoje, era uma enfim. startup de que era a startup? Quando eu fui era marketplace um brechó de luxo, assim, era segunda mão Ah, de artigo feminino, então bolsa. Então, basicamente, elas pegavam material feminino de segunda mão de Singapura, de mulheres muito ricas, e revendiam pela Ásia, assim. Então, assim, não tinha nada a ver com o mundo financeiro ainda, não, mas legal. foi legal essa Experiência experiência, boa. cara. Foi legal, foi uma época super legal. E quando você já veio para cá, na época você já tinha na cabeça já tinha alguma coisa da Clave em mente, você já tinha visto alguma coisa parecida na China? Como é que foi assim um pouco desse processo até chegar nessa ideia, né? Porque eu acho que é um negócio quando a gente era, pelo menos quando eu era mais novo, eu era o cara da gambiarra do Excel ali, né? Então eu sempre fazia. Eu vou fazer uma planilha que vai organizar minha vida inteira. Eu nunca usei mais do que 3 dias, mas eu sempre tentei fazer diferentes fases da minha vida. Baixava o extrato e abria no Excel, enfim, já tentei de tudo, cara. Você e muita gente, né? Acho que tem uma época da nossa vida que a gente começa a querer se organizar e baixar Excel e não sei o quê, fazer controle, e aí depois no próximo dia esquece, passa uma Exato. semana e fala, meu, putz, já passou muito tempo, não vou conseguir atualizar isso. Mas eu acho que só terminando a parte da China, porque é relevante de como que eu voltei para cá. No último ano de China, eu trabalhei num fundo de venture capital, né? Legal. Então, era um fundo muito early stage, a gente fazia investimentos seed e pré-série A, e a gente focava muito era um fundo chinês que fazia investimentos lá, mas a gente também começou a focar em países emergentes, né? Em emerging markets. Então, o Brasil era meu foco, e foi aí que eu comecei a realmente olhar modelos de negócios e fintechs com olhos de VC, e olhar modelos mesmo e como que essas plataformas cresceram, escalaram e onde estava a oportunidade. E depois desse um ano de venture capital, eu decidi sair do VC junto com uma pessoa que eu conheci lá, que hoje é meu co-founder, que chama Stone. Eu decidi sair do fundo com o funding do fundo para montar uma startup aqui no Brasil. Pô, então já saiu com o cheque, já, Já, então. já começamos bem, já começamos bem, que é Boa, uma boa. história legal, assim, não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu sou muito Aham, grato por tudo isso, legal. mas a ideia inicial não era o que a Clave é hoje, né? Hoje a Clave atua no B2B, com Open Banking, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas a ideia inicial era ajudar pessoas aqui no Brasil com uma plataforma de gestão financeira onde os consumidores pudessem
automaticamente conectar suas contas bancárias, fazer uma agregação de contas ali dentro do app, que se chama Credigo, e começar a não só olhar o passado, né, onde eu gastei meu dinheiro, gastei muito ontem à noite, isso é legal, mas eu acho que não é o mais importante. O mais importante é olhar para frente e você falar assim, ajudar o consumidor a entender que o seu cash flow nos próximos 30 dias, ou qualquer período que você quiser determinar no futuro, você tem tanto dinheiro para pagar tantas contas. E a Credigo ajudava você a fazer essa gestão automática, com lembretes, e até importava toda essa informação financeira que tinha nas suas contas bancárias para te lembrar, olha, a fatura do seu cartão vence tal dia, você tem ou não tem saldo para pagar isso, você pode até conectar seu e-mail dentro do app para a gente ler os boletos que chegam no seu e-mail e automaticamente popular essa informação dentro do app. Então foi assim que a gente começou. E você até perguntou da onde que veio a ideia, né? O meu sócio, o meu co-founder, ele era diretor de operações de um aplicativo parecido lá na China. Era um unicórnio na época, ainda é. Né? Hoje é listado em Hong Kong. Mas ele já tinha essa bagagem, esse conhecimento de como fazer um aplicativo desses, monetizar, etc. Então a gente se juntou e falou, vamos nesse caminho. E na época já havia falar da palavra Open Banking? Que ano que era isso aí? Ou ainda não tinham batizado? Então, isso era meio para o final de 2018, né? Que a gente estava bolando a ideia da Credigo e tentando produtizar ele versão inicial. Nessa época, se falava muito pouco, assim, de Open Banking. O que a gente fazia na época era o caminho de Open Banking, né, que é facilitar o compartilhamento de dados financeiros, mas ainda não tinha nada tangível, assim. E falava um pouco de regulamentação, mas ninguém sabia o que era, ninguém sabia explicar. E aí, em 2019, assim que começou realmente o Banco Central regular e empurrar para frente, né, desenhar tudo isso, acho que foi mais para o meio de 2019 que a gente realmente começou a ouvir de Open Banking. E como é que foi, assim, cara, no começo, talvez aqui no Brasil, pedir pra galera aí, coloca aí teu usuário e senha que eu vou pegar as suas informações, assim. Olha, é interessante, assim, quando a gente começou a Credigo, essa era a ideia, né? Assim, desde o começo a gente sempre se preocupou com segurança e da informação e todo o armazenamento desses dados, como que a gente ia tratar a informação, mas existia muita resistência do consumidor para compartilhar essa informação. Até porque, naquela época, tinham poucos players fazendo isso, né? E nessa época, assim, a Credigo acho que foi uma das primeiras a realmente criar tecnologia para poder compartilhar dados dessa forma. Então, existia pouco conhecimento do lado do consumidor de quão seguro era isso, qual que é a diferença da minha senha de login para minha senha transacional, né? Então, a gente realmente, no final das contas, a gente media muito conversão, né? Quantas pessoas estavam dispostas a compartilhar. De lá para cá, eu diria que assim, a conversão cresceu em 10 vezes. O número de pessoas que estão dispostas a se deparar com uma página, assim, tipo, compartilhe sua senha bancária. Antigamente quase ninguém compartilhava, hoje eu diria que a maioria já está disposta a compartilhar. Legal, cara, legal. Fico imaginando, assim, nesse começo, e curioso, assim, talvez, sei lá, como é que foi os primeiro acesso? Imagino que vocês devam ter estourado a champanhe aí, o primeiro que deu certo ali e tal, porque, vamos dizer assim, hoje já é um conceito internalizado na cabeça tanto de quem é dono da informação, quem está buscando e etc. Mas naquela época não, né? Você chegar lá e bater na porta do Itaú e puxar os dados e tal, como é que era esse começo, como é que era essa relação e tal? A tecnologia, ela vai evoluindo, né? Hoje, tudo que a gente usa de tecnologia para captura de dados é muito diferente do que a gente tinha naquela época. Naquela época era muito mais... A gente fala naquela época, são 4 anos e como é que evolui rápido, né, cara? Então, as coisas vão andando, mas naquela época a gente era muito... Estava aprendendo, né? Todo mundo passa por uma curva de aprendizado. As conexões não eram estáveis, as conexões às vezes caíam, né? Demorava.
Então, para o usuário era pior ainda, ele tentava conectar e dava erro. E aí o sentimento é que alguma coisa está errada, acabei de dar minha senha, mas de lá, assim, o que a gente criou na Credigo e a velocidade que a gente evoluiu, tanto na tecnologia quanto na parte de UX e comunicação, produto, etc., foi bastante rápido. Então, eu acho que, olhando para trás, a gente teve muito sucesso, especialmente porque a gente estava muito próximo do consumidor. Hoje, a Clave no B2B, ela atua com empresas, mas todo aprendizado que a gente tem hoje veio de quando a gente trabalhava com o consumidor, que me dava feedback ali dentro do app, postava informação no Play Store, na App Store, mandava e-mail, a gente tinha muita entrevista, a gente tinha muita campanha junto com os clientes para entender exatamente como que a gente podia melhorar o nosso produto, que no final das contas, sendo o B2B, o seu produto afeta o B2C. Né? Então você precisa passar por essa etapa de aprendizado junto com o consumidor final. Legal. E como é que era, curioso, assim, uma vez que vocês foram conectando, jogado os dados todos para dentro, assim, como é que era o processo até devolver isso para o cliente, né? Mostrar ali na tela, porque, cara, eu não entendo o extrato que eu leio, né? Imagina você pegar um monte de extrato, enfim, puxar isso para ver. Então. Isso é curioso, porque aqui no Brasil não existe um padrão de transações bancárias entre as instituições. A literal, né? Que é a descrição aquele texto ali. da transação ali. Se eu for no mercado aqui do lado, numa lojinha aqui do lado de casa, e passar a mesma loja, a mesma compra em 7 bancos diferentes, essa descrição vai vir diferente para todas elas. Sim. Isso, inclusive, foi discussão assim na própria padronização do Open Bank, né, na hora de pensar nas APIs, e porque não tem padrão meio que no mercado, então eles tiveram que fazer um depara das literais dos bancos para encaixar mais ou menos em alguns cenários ali, porque, cara, dentro do próprio banco, eu lembro que uma vez a gente estava discutindo isso lá dentro, quando eu estava no Itaú ainda, meio que você tem que achar o dicionário de literais, achar quem conhece, porque é um domínio assim que você tem que procurar pessoas, porque realmente chegava, eu vou chutar o número assim, mas na ordem de grandeza, de ter mais de 100 opções, assim, de tudo que pode aparecer dentro de um extrato ali, né, cara? Então, o porquê disso tudo é que o sistema brasileiro, financeiro brasileiro, tem um legado de muitas décadas, e tudo isso foi o que a gente vê hoje é uma construção de muito tempo, né? E com certeza a evolução disso não foi otimizada para o Open Banking hoje. Então as transações acabam sendo uma bagunça. E pior ainda é para quem está recebendo, então no caso da Credigo, né, ou da Clave, quem recebe os dados brutos, as transações de 15 bancos, por exemplo, a gente tem um trabalho imenso de padronização. Porque eu acho que a primeira etapa para você, qualquer empresa, qualquer business, qualquer pessoa, extrair valor de dados de Open Banking, Open Finance, você precisa ter uma informação padronizada. É muito parecido com MCC, que as bandeiras criaram. Né? Então, para cada merchant que você passa o cartão, tem um MCC atrelado. A ideia disso é poder padronizar e você conseguir entender que aquele merchant é um restaurante, por exemplo. Então, quando você começa a padronizar essas transações de diversas instituições e começar a traduzir para a mesma língua, né, para que todo mundo consiga entender imediatamente, né, não preciso gastar horas, dias, meses lendo aquilo, aí sim a gente consegue gerar valor em cima dessas transações. É exatamente isso que a gente aprendeu a fazer lá na Credigo. A gente tem uma equipe muito forte para fazer isso. E aí a gente conseguiu trazer toda essa inteligência core, né, que é a primeiro layer assim, da pirâmide de valor agregado de transações de Open Finance para o mundo B2B. Legal. E quando vocês ainda estavam com a Credigo, queria que, sei lá, você me contasse um pouco, talvez, aqui os principais assim, pontos de aprendizado. Acho que na época que vocês ainda estavam olhando para o consumidor final antes de começar a pensar no B2B, assim, como é que era? Vocês chegaram a tentar mexer com crédito também? Quais eram, como é que na época vocês pensavam assim?
Acho que todo empreendedor, quando começa uma jornada, acha que está certo do jeito dele, né? A gente tem um viés e fala, nossa, vamos fazer desse jeito que vai ficar legal. Aí você faz e só toma pancada, né? Então, a gente aprendeu Exato. muito dessa forma no B2C. E é legal, é curioso porque o B2C é um volume de pessoas muito maior do que no B2B. No B2B você tem algumas empresas ali, mas no B2C são centenas de milhares de consumidores Uhum. te dando feedback o tempo todo. Uma das coisas que acho que a gente aprendeu duas coisas muito bem na CrediGo. A primeira é como ouvir o que o mercado precisa, seja do consumidor ou das empresas, e conseguir tirar tudo que a gente tirar aquela armadura que a gente cria e falar, meu, me fala o que eu preciso fazer, o que o mercado precisa, que eu vou Uhum. construir. Eu não sei tudo, especialmente nesse mundo novo de Open Banking, Open Finance, a gente tem que ser humilde para poder ouvir feedback e criar produtos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa Legal. não foi nem na parte de crédito, foi muito mais na parte de entendimento de comunicação com as pessoas. E não comunicação em troca de mensagens, na comunicação de produto mesmo. Porque a gente foi lançando vários features dentro do app ao longo do tempo. Uhum. E toda vez que a gente lançava um feature novo, a gente tinha o trabalho de fazer um estudo, né, criar o produto, lançar o produto, ouvir feedback e ir melhorando esse produto. Então, a gente comunicava com centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, com cada versão e iteração do produto que a gente lançava. Então, a gente aprendeu muito Vocês tinham uma nota alta pra caramba, né? Nas stores a ali, né? gente, a gente tinha uma nota. Olha, o app está parado desde 2019. Ele existe ainda, a CrediGo, mas Uhum. naquela época acho que a nota era 4.8, 4.7, que é muito Legal. alta para um aplicativo Exato. de conexão automática que pede sua senha bancária, né? Então a gente é Sim. muito orgulhoso disso e acho que grande parte desse sucesso foi dessas duas coisas que eu acabei de mencionar. Legal, cara. Pô, parabéns. É animal, assim, porque, enfim, vai aumentando a complexidade. Aí você vai pensando nos clientes, cada um usa aquilo de um jeito. Basicamente, você está falando assim: olha, você não precisa usar a sua planilha do Excel, você pode vir aqui usar e se resolver. Cada um faz de um jeito, né? É, Para o, mim, quando eu escuto falar de PFM, BFM, fica batendo na minha cabeça assim, cara, como é que eu vou fazer algo que é escalável, mas ao mesmo tempo vai atender a especificidade de tanta gente que cada um faz de um jeito, sabe? esse é um trabalho difícil porque a gente cria um one size fits all, né? Uma coisa que funciona para todos, tem relativamente pouca customização, mas você está atendendo públicos, sim, infinitamente diferentes, né? Você faz coisas muito diferentes do que eu na gestão financeira. Então, e isso é interessante também porque isso se traduz em criar um produto simples que funciona para muita gente. E agora que eu estou conversando com você agora, eu estou vendo a correlação do que a gente criou aqui na Clave, porque a Clave é uma plataforma SaaS. E plataforma SaaS tem que ser um produto que funciona para muita gente. Né? A gente não pode, não é uma empresa que faz projetos para empresas. A gente Uhum, cria uma uhum. plataforma SaaS, você se pluga e utiliza de tudo que a gente tem criado. E eu acho que um dos grandes elogios que a gente recebe aí do mercado, de clientes, é que a gente é muito simples e muito rápido para fazer as coisas. Então, acho que vem muito Legal. do. A equipe da CrediGo é a mesma equipe da Clave, tanto no Uhum, front, no back, tudo isso. Então, legal. Eu te perguntar justamente isso, assim, como é que foi. Estava até comentando contigo aqui, né, previamente. Vi alguns movimentos parecidos aí na Europa e tal. Como é que foi essa virada? Em que momento que vocês falam assim, pô, então vamos olhar agora para o mercado B2B e tal? Queria que você contasse um pouquinho mais desse momento aí. uma das dificuldades que a gente tinha na CrediGo em 2019 era justamente monetizar a base. Né? A gente conseguia reter a base, mas era muito difícil conseguir ganhar dinheiro com o aplicativo. E a gente estava vendo que muito provável, naquela época era muito provável, mas hoje a gente tem certeza, era que o mercado não estava pronto para se plugar em PFMs e usar o ecossistema, né, do PFM. A gente está falando de bancos, fintechs, seguradoras, etc., se plugando dentro desse ecossistema.
Então, a gente chegou numa realização no final de 2000. Só comentar rapidinho, muita gente eu acho que não queria, assim, tá? Sendo super transparente. Porque eu vejo hoje várias empresas, eu comentei isso até no último episódio, várias empresas se movendo para fazer agregação, só que era uma tecnologia que estava aí já no mercado há alguns anos, mas agora que é Open Banking, aí parece que ele abriu a porteira, assim, mas... É engraçado porque pra gente era muito óbvio que PFM em 2018 era um business a ser explorado, gigantesco, por várias razões. Hoje, a gente está vendo essa movimentação dentro dos bancos e dentro de outros players aí grandes. Demorou 4 anos, o delay, assim, da velocidade das coisas andarem, mas realmente, hoje a gente tem muitas empresas querendo agregação financeira porque faz sentido, né? Você trazer dados financeiros de uma pessoa de diversas instituições dentro da sua e controlar tudo o que acontece na vida daquela pessoa financeiramente. Uhum. Mas a Clave, acabei esquecendo a pergunta agora, que deu um branco aqui. Ah, tá. Não, que era um pouco você estava falando assim desse momento de transição, e aí falando que na época eles não tinham tanta, enfim, não tiveram tanto interesse, mas que depois isso acabou virando mercado. E, enfim, como é que vocês fizeram essa rotação? A gente chegou nessa conclusão que era muito cedo para ser uma plataforma de PFM independente, né, sozinha. E grande parte do mercado já vinha bater na nossa porta, então tinha muita startup de crédito que vinha falar com a gente e falar, CrediGo, eu queria muito a sua tecnologia dentro do meu ambiente, dentro da minha plataforma. Tinha bancos digitais que iam falar com a gente, tinham startups. Então a gente começou a olhar para o mercado B2B de uma forma diferente. Falar, olha, até muito tempo a gente era muito defensivo, né, contra a tecnologia. A tecnologia foi a gente que criou, eu quero dentro do meu app. Mas aí a gente começou a olhar para as oportunidades do B2B, com a chegada do Open Banking, toda a parte que a gente, de analytics que a gente tinha criado ali dentro, e começamos a fazer essa pivotagem no B2B, que é uma história muito parecida com empresas nos Estados Unidos, como a Plaid, começou com PFM e mudou para o B2B, a Tink na Europa também foi assim. Então, eu acho que é uma conclusão que muitas startups chegaram, né, não só a CrediGo, e a gente tem tido bastante sucesso no B2B. Legal, legal. Quando foi essa virada de chave, mais ou menos, 2020? Foi foi começo de 2020. Legal. E aí bateu a pandemia, bem na hora que a gente pivotou, que foi fevereiro, março de 2020. E para conseguir reunião comercial? Difícil. Nossa, isso foi impossível. Os bancos, cara, todo mundo estava preocupado em rolloutar o home office, né? E mandar todo mundo. Teve assim, isso é público e tal, mas sei lá, no Itaú ou outros bancos, cara, teve estagiário que ficou quase que de férias, uns 2, 3 meses sem trabalhar, porque tinha que mudar alguma coisa lá trabalhista para ele poder trabalhar de casa, porque o contrato não permitia, tinha coisas nesse nível assim que imagina o cara com essa confusão para resolver, parar para discutir comercial e tal. Exatamente, exatamente. A gente não teve esses problemas por ser startup, né? A gente acaba tendo mais flexibilidade, poucas pessoas. Mas o que aconteceu no começo da pandemia é que o nosso produto B2B, inicialmente, era mais para o mercado de crédito. Pessoa física sem garantia. E quando bateu a pandemia, surgiu toda aquela previsão de crise, muita gente desempregada, o risco aumentou muito, né? Então, a originação de crédito quase parou, né, para as startups. E a contratação de novos serviços, que é uma coisa nova, o que a Clave estava fazendo, era inexistente. E eu já tinha vivido isso na minha época de China, quando os primeiros 6 anos de China eu tinha uma empresa lá, eu abri uma trading, eu exportava produtos da China para o Brasil, e eu tive uma época muito boa, até que o Brasil entrou em crise depois da Copa, e os meus clientes brasileiros pararam de comprar produtos da China. Eu vendia coisa nova, era coisa cara, né, maquinário, etc. E eu não conseguia vender por causa da crise. E aí, nessa época, eu decidi, a minha empresa quebrou lá na China, eu fui fazer um MBA, etc. Mas na época de Clave foi muito parecido com esse momento de
o mercado está em crise, a gente tem que ou pivotar, ou criar produtos melhores, ou a gente vai morrer. Então, a gente passou aí bastante parte de 2020 ralando, sobrevivendo, para produtizar e chegar em 2021 com toda a força que a gente chegou aí ano passado. Caraca, cara, punk. Imagino. Não foi, enfim, foi um período bem difícil aí para todo mundo, cara. Enfim, bom que deu certo. Eu queria até, entrando um pouco nessa fase assim, entender assim, pô, vocês, por onde vocês resolveram começar, o que vocês imaginaram de produto, e sendo super transparente, cara, de tudo que eu estudei de Open Banking, lendo coisa lá fora e tal, eu vejo que muita gente se posiciona, principalmente lá fora. Aqui no Brasil ainda é um mercado relativamente pequeno, mas tem muito enabler lá fora, né? Então, pessoas que têm a tecnologia de Open Banking, e muita gente fala que faz enfim, eu tenho agregação, eu tenho inteligência de dados, etc. E olhando de fora fica até difícil distinguir um pouco um produto do outro quando eles se posicionam, sabe? Então, pô, como é que foram as primeiras estratégias, assim, o que vocês começaram a oferecer? Como é que vocês procuraram se diferenciar e tal? Que é um negócio que eu tenho bastante curiosidade, assim. Isso é uma boa pergunta. Acho que uma diferença entre o Brasil e outros mercados é que o Brasil é muito novo em Open Banking, em Open Finance. Então, querendo ou não, a Clave compete com poucos players ainda. Tá? Existem mais surgindo todo dia, mas ano passado, em 2021, no começo de 2021, tinha pouca gente atuando nesse segmento. Podia colocar numa mão, assim, 5 players competindo. Então, a diferenciação acabava sendo muito mais na entrega do produto e não na venda verbal do que a gente faz. Acho que todo mundo estava tentando aprender e se comunicar de formas diferentes, mas a diferença real era no produto, no entregável. Devia ter até mais mercado do que capacidade de entregar no começo. Todo mundo querendo, sei lá, do dia para a noite todo mundo procura esse negócio. Então, Gabriel, acho que, cara, eu achava que ia ser mais rápido a adoção do mercado para soluções como o da Clave. Né? Eu tinha expectativas que 2021 ia ser um ano que ia explodir, mas eu estou vendo que isso foi adiado para esse ano. Esse ano, realmente, a gente está vendo assim, final do ano passado, começo desse ano, a gente tem visto aí muito banco, muita empresa grande procurando soluções de Open Banking. E o grandão tá te procurando, assim, o cara grande tá te procurando, ou ele tá apostando só no regulado e fazendo em casa, e como é que você olha o regulado e não regulado, assim, enfim, como é que eles convivem aí? No meio do ano passado para o começo desse ano, os grandes players estavam focados em compliance do Open Banking, né, o regulatório. Sim. Então, não tinha tempo para olhar nada além disso. Depois que eles viraram compliance, eles começaram a coletar alguns dados, transmitir alguns dados e tal, e aí começaram a entender que, como é que eu vou mexer com essa informação financeira aqui? Né? Eu preciso produtizar. Né? Quem vai ganhar no Open Banking ou no Open Finance não é quem tem dados, é quem consegue produtizar em cima dos dados. Então, agora que a gente está final de março, as pessoas, os bancos e os grandes players estão olhando para esses dados que eles estão coletando e falando assim, vamos achar alguém que acelere o nosso processo de produtização. Legal. O que está acontecendo aqui, o que a gente fala aqui na Clave, é que a gente é uma plataforma SaaS de Open Finance que acelera o processo de qualquer empresa criar produtos em cima do Open Finance. Antigamente, eu vou fazer um paralelo aqui, antes da AWS, se você é uma empresa e você quer criar tecnologia, você precisa, ir atrás de servidor, você precisa contratar equipe, fazer toda a parte de integração. Quantos meses você gasta para fazer toda essa integração antes de criar produto, né? Com a AWS, isso aí é plug and play. Plugou, pagou e vou criar produtos day one. A Clave é mais ou menos essa plataforma que, no primeiro dia, cara, se pluga na Clave, você já tem toda a parte de analytics, já tem toda a parte de aplicações ali de PFM, white label, etc.
não se preocupa com isso, bota seu time para dar crédito porque você sabe fazer isso, etc. Então, é mais ou menos aí que a gente tá, né, no segmento como uma infraestrutura. É um dos diferenciais, você até mencionou qual o diferencial da Clave. Acho que essa facilidade de plug and play e diferentes módulos que você pode usar do Open Finance agora é uma coisa que acho que ninguém além da Clave tem oferecido. Boa, cara. E é um negócio que realmente, cara, quando você fala assim, a gente está oferecendo um SaaS aqui, agora está falando de plug and play, etc. Coisa que realmente há 4 anos eu não sei se o mercado estava preparado para empresas onde o produto é um API, né? Ele vai consumir uma inteligência ou dados através de uma API, né? Então, mudou muito até as discussões que a gente tem, o perfil de profissionais também, enfim, acho que está sendo um movimento bem legal, assim, cara. Eu estou surpreso até com... eu esperava que os participantes do Open Banking fossem chegar até a Clave ou outros aí para achar soluções, especialmente para criar produtos, né? Mas eu estou muito surpreso que fora desse mundo de participantes existem outros players muito grandes que estão procurando inovações através de Open Finance, né? Então, indo atrás proativamente, não é porque existe uma regulamentação empurrando eles, mas é justamente porque eles enxergaram uma oportunidade de dar um passo na frente, né? Largar na frente de todo mundo e começar a usar essas soluções hoje, aprender durante os próximos anos, para que daqui 2, 3 anos você tenha um produto, um killer product aí que vai alavancar o Open Finance e liderar essa inovação aqui no Brasil. Bom, então acho que assim, só para eu dar um contexto aqui, enfim, para quem está ouvindo aqui a gente fala do Open Banking regulado ou não regulado, não sei como é que se chama aí, mas eu tenho uma certa curiosidade de saber como é que vocês veem assim a existência dos dois, a coexistência, o que vocês, não sei se vocês têm ofertas, vocês pensam no regulado também, como é que vocês pensam que isso convive, ou se não convive, enfim, queria entender um pouco da tua visão, assim. Eu definiria dessa forma. Open Banking só existe um Open Banking, que é o regulado, tá? Que é onde o Banco Central tem empurrado as 4 fases, os participantes fazem parte disso e tem as APIs ali. Tem algo além disso que eu chamo de Open Finance, né? Open Finance qualquer player do mercado pode usar soluções parecidas com o do Open Banking, mas não sendo participante, né? E até ter informações financeiras de outros segmentos, né? Muito maior do que o Open Banking. O Open Banking, por definição, o nome é banking, né? O Finance é muito maior do que isso. Então, a Clave hoje atua no Open Finance, né? Os dois são complementares, de alguma forma. A Clave, eu vou dar um exemplo, né? A Clave hoje... Por algum tempo a gente achava que o Open Banking era uma ameaça para o Open Finance da Clave. Por quê? Vai ter o regulado, o acesso aos dados vai ser compartilhado entre instituições, por que vão precisar de plataformas como a Clave? Isso é uma mentira. É muito complementar. Por quê? Hoje a Clave tem, por exemplo, modelos híbridos, onde o nosso cliente que participa do Open Banking está pegando dados lá das APIs, ao mesmo tempo ele precisa de outros dados financeiros que não estão nas APIs, eles plugam a Clave ali dentro para fazer essa coleta, e ao mesmo tempo, independente de onde o dado vem, ele passa pelo algoritmo da Clave de Analytics e a gente devolve uma inteligência para o cliente, tanto dos dados de Open Banking, dados de Open Finance, etc. Então, para a gente, a regulamentação de Open Banking foi extremamente positivo. Não só forçou muitos players a entrarem nesse mundo e aí começarem a entender como que eu uso essa informação, vamos contratar a Clave, mas também criou oportunidades para fazer modelos híbridos, etc. Vai ter mais gente com a dor de ter o dado e não saber usar, né? Então acaba Exatamente. criando mais demanda aí também, né? E além disso, Gabriel, vai ter
já tem alguns players que têm os dados, já estão trabalhando com a gente, por exemplo, e sabem o que fazer com isso. E aí põe muita pressão no resto do mercado que está olhando para esses inovadores e falando, Legal. se eu não acelerar aqui, eu vou ficar para trás. Então eu preciso ir rápido, né? Legal. Se puder, acho que é até legal o gancho, se você, enfim, não precisa citar o nome aqui, se for o caso, mas tiver algum case legal que você gostaria de compartilhar, contar como é que o pessoal está usando, é um tema legal também de dividir aqui. A gente atua em diversos segmentos, né? Tem bancos, eu dividirei em bancos, birôs e fintechs em geral. Eu vou dar alguns cases aqui, né, de alguns players que a gente trabalha. No mundo de fintech, a gente tem um cliente que dá crédito para pessoa física, geralmente para pessoas que são excluídas ou subbancarizadas, né, excluídas do sistema financeiro, porque não tem uma renda regular, não é aquele CLT que tem um olerite para comprovar renda. Então, ele oferece crédito rápido para essa população, que é quase 40 milhões de brasileiros, usando o plugin ali da Clave para fazer a coleta de dados financeiros dessas pessoas e o Analytics. A gente trabalharei quase um ano com essa startup. Legal. E de lá para cá a gente viu que os caras estão voando agora nessa startup e estão concedendo mais crédito com menos inadimplência usando dados de Open Finance. Então, legal, cara. Isso para mim é animal, porque não só a gente vê o nosso cliente tendo sucesso com a nossa solução, mas a gente vê que o consumidor final ali está tendo um benefício, né, que ele não tinha antes. E para mim, cara, é onde essa história toda se paga, né? No final do dia, eu até brinco aqui e falo assim, cara, eu acho que o Open Bank ele tem um potencial enorme de melhorar muito assim, o nosso mercado, sem a gente ver nenhuma solução na rua. Ele só vai melhorar com as decisões, vamos assim, se ele só melhorar, né? Só entre aspas, né? As decisões de crédito, esse crédito chegar para mais gente, chegar num formato óbvio, né? Uma decisão mais acertada, que não necessariamente dar mais crédito é uma decisão melhor, né? Mas enfim, se você acabar chegando em mais pessoas, cara, você tem a oportunidade de ter um impacto absurdo. Você necessariamente está vendo ali na telinha que mudou alguma coisa, mas tem um impacto sensacional, assim, cara. Exatamente. Eu acho que é muito... Assim, dar mais crédito é fácil, né? Todo mundo fala, dar mais crédito é fácil, o difícil é receber. Realmente. Dar crédito, se eu abrir uma porta aqui na frente de casa, o que você me der na mão vai embora, cara. Realmente. Mas eu acho que o objetivo final aqui de todo mundo, da Clave e dos nossos parceiros, é oferecer serviços financeiros mais justos para mais pessoas, né? Tanto para o cara para a pessoa que tem crédito, por exemplo, mas paga super caro, ou é uma condição nada a ver, que não é padronizada para aquela pessoa, é uma coisa que jogaram ali você está nesse bucket aqui do banco, da modelagem, e você vai ter essas condições. E eu acho que isso é legal, a gente conseguir oferecer produtos mais justos usando tecnologia financeira advindas do Open Finance. Tem um outro case legal aqui, que é algo que a gente já vê lá fora, que está sendo trazido aqui para o Brasil, que é melhorar scores de crédito de consumidores e até de empresas, olhando não só o mundo negativo, né? A gente, por muito tempo, o Brasil olhava o lado negativo dos consumidores. Só penaliza. Depois veio a onda de cadastro positivo. Então, o cadastro positivo dava mais visibilidade para informações positivas, mas ainda era muito limitado à fatura de cartão, por exemplo. Produtos de crédito que eram contratados. Agora, tem empresas aí que fazem escoragem de crédito, que estão olhando os dados de Open Finance. Então, se você é um consumidor e quiser melhorar o seu score de crédito, você pode entrar em plataformas hoje, compartilhar dados bancários, né, dados financeiros de Open Finance com solução da Clave. Imediatamente você tem um boost, né, um turbo no seu score de 1, 2, 5, 10 pontos, por ser uma pessoa que está disposta a compartilhar
e geralmente quem está disposto a compartilhar é uma pessoa que tem uma condição financeira ou pelo menos de honestidade que reflete isso no score positivamente, né? Então, sensacional, cara. Isso é muito legal. Eu conversei, um episódio nem foi pro ar ainda, mas quando esse sair já vai estar, com 2 pessoas brasileiras que estão no Reino Unido, e aí falando de case, os 2 comentaram disso, assim, como é que lá você tem tanto os birôs te ajudando ali e tudo mais, mas também tem empresas específicas que, enfim, é uma dor tão forte que a empresa emite uma fatura de um valor pequeno para você ir pagando ela e ela te ajudar a construir de tanta dor que tem esse processo de ter um score numa pontuação baixa, né? Então, cara, que legal que já estão olhando para isso, cara. E Gabriel, você pode até ver que antigamente, para você aumentar o seu score de uma forma clara e racionável, eu acho que a única oportunidade era pagar uma dívida. Cara, tô com dívida, vou lá, pago, meu score vai aumentar, né? Porque eu não vou mais estar negativado. Hoje, com Open Finance, você pode, de novo, aumentar o seu score de uma forma clara, específica, com uma ação simples. Cara, conecta uma conta, compartilha seus dados, você vai aumentar o seu score. Esse mundo de score é muito black box, né? Uma caixa preta, que ninguém sabe porque subiu, desceu, ficou, né? E agora a gente tem a oportunidade de criar scores, ou pelo menos gamificar isso com ações do usuário, especialmente no compartilhamento de dados financeiros, para ele ter controle das pontuações do aumento ou não do score. Legal. Eu tenho um cartão aqui, eu não coloco nada em débito automático, sou meio chato com isso. E eu tenho um cartão que eu não uso muito, mas sei lá, o Uber tá lá, assim. Aí às vezes dá R$80 assim no mês, eu esqueço a porcaria da fatura. Então, assim, se o cara olhar só aquele, pô, ele não vai me dar nenhum real, porque eu atraso, às vezes, aquilo lá. Mas realmente, se tivesse visão do todo e tal, ia ver que, pô, meu aluguel eu pago em dias, outras coisas eu pago em dia, mas, cara, às vezes eu esqueço esse negócio. Também, eu já fiquei negativado por uma conta de telefone de um chip que eu peguei uma vez que eu esqueci de pagar, enfim. Cara, é fogo, cara. E realmente, assim, deveria ser mais fácil você contestar isso. Eu achei legal, num desses cases que eu tava vendo lá do Reino Unido, que o comentário era assim, quando você, por exemplo, você tem lá tá no teu histórico, né? Quem falou pra mim foi até a Bianca, assim, que ela mora lá e tal, e ela fala que quando você tem no teu histórico de crédito um valor negativo, você pode ir lá, você pode contestar e etc, mas você pode deixar um comentário, cara. Pode ter uma parte um pouco mais humana, assim, do tipo, olha, cara, eu esqueci esse cartão aqui, eu não uso, não sei o quê, blá, blá, e passou. Então eu tô achando legal como é que a gente tá saindo um pouco da era das cavernas aqui, onde a gente penalizava a pessoa o resto da vida porque ela tem um restritivo. O Bruno tem um restritivo, não importa, ele atrasou. Não importa se é R$1, se é 1 bilhão, tá atrasado, acabou, entendeu? Então tô achando bem legal, cara. Eu também acho isso muito legal, Gabriel. Eu lembro agora que o nosso primeiro cliente, que é cliente até hoje, é uma outra startup que dá crédito para pessoa física. Um dos grandes produtos que eles estavam criando na época era dar crédito para negativado, porque existe uma população de negativados que foi negativado porque esqueceu de pagar uma conta, ou tá bravo com a instituição ou com a empresa e tem uma dívida de R$30 e não vai pagar. Essa pessoa não precisa ser excluída do sistema financeiro de crédito. Exato. Né? Você pode olhar outros dados, e não só o score, por exemplo, para falar, olha, putz, é o Gabriel, eu conheço essa pessoa, estou olhando aqui a informação dele, o cara tem uma dívida que não reflete a vida financeira dele hoje, vamos dar crédito para o Gabriel. Então, isso é uma grande oportunidade, assim, usando dados de Open Finance também. Legal, cara. Ia te perguntar, não sei se é uma leitura correta, assim, mas a minha sensação é que no começo do ano passado, já estava já um ano eu tô tendo que me localizar, porque depois da pandemia virou tudo uma coisa só, né? Eu preciso me organizar aqui. Mas no começo do ano, falando de fevereiro, março, até escrevi isso na retrospectiva lá quando eu fiz do Open Bank,
que, cara, teve uma corrida, assim, me pareceu, sobre investimentos. Do nada, todos os players começaram a se mexer e estamos fazendo investimento, etc. Queria saber se vocês estão trabalhando nesse setor, o que vocês estão vendo, assim, como é que o pessoal está se movimentando, porque meio que se anteciparam, né? Nem tinha chegado essa fase nas APIs, mas era um mercado que sempre trabalhou um pouquinho de agregação, tinha essa dor de ver as carteiras consolidadas e tal. Queria saber se tem algum case nessa área, o que você pode comentar também. É interessante, Gabriel. Eu estava até procurando aqui para não passar a informação errada. Eu acho que o grande movimento de startups, ou todo esse mundo aí de investimentos, aconteceu por causa do IPO da XP, que foi final de 2019. Quando acontecem eventos grandes desses, existe um grande empurrão assim, de venture capital, de empreendedores, de startups, do ecossistema como um todo nessa direção. A mesma coisa aconteceu com o IPO do Nubank, né? O Nubank fez IPO e, começou a vir muita coisa de fora para cá, abriu os olhos do Brasil. Então, eu acho que essa onda de investimento aí grande parte foi devida ao sucesso da XP. Mas eu tenho visto aí grandes movimentações em vários segmentos aqui, né? Tem tanto o mundo de investimentos, que é um mundo que a gente atua, mas não é o nosso foco hoje, eu diria. Especialmente porque a base de pessoas que estão... A gente começou como CredGo, ajudar pessoas que precisam de gestão financeira. Geralmente, quem está fazendo investimentos aqui no Brasil, especialmente na Bolsa, não é esse público. Né? Até porque é um público mais restrito também, né? Não tem tanta gente assim investindo, enfim. Exatamente. Acho que de lá para cá, nos últimos 2 anos, teve provavelmente duplicou ou triplicou o número de investidores. Né? Depois que o Nubank botou lá as ações de presente, agora não sei nem quantos. Agora sim. Mas até antes disso teve assim, um crescimento muito grande, mas ainda assim é um mercado pequeno comparado com, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Estados Unidos, muita gente investe, e aqui no Brasil, muito pouca gente investe ainda. Então, o nosso foco sempre foi, até hoje, muito na população que mais precisa de soluções inovadoras de produtos financeiros, né? Que é a base aqui do meio do Brasil para baixo, que são as pessoas que realmente acabam se enrolando e precisam de soluções. Né? Eu acho que a oportunidade real está aqui. E eu acho que esse mundo de investimento é bastante interessante, mas ainda existe um grande caminho aí para a gente conseguir criar produtos inovadores. Assim, a gente vai falar um pouco de futuro, mas olhando aqui um pouco para frente, até antecipando, o futuro de Open Banking e Open Finance aqui no Brasil vai ser, e o jogo vai ser ganho por quem criar inovações e produtos financeiros que atraiam pessoas. Até hoje eu não vi isso acontecer em grande escala, né? A gente vê micro inovações, mas no mundo de investimento eu acho muito mais difícil você fazer esse tipo de inovação, porque o investimento é muito mais claro, o propósito, né? Coloca dinheiro aqui que eu vou fazer uma gestão de carteira e vou te dar um retorno que seja mais atraente do que o outro. É muito mais claro, então eu acho que tem menos espaço para inovação. Boa. Eu ia te perguntar, assim, mudando um pouco de assunto, cara, e falar de coisas recentes, né? Para mim, a mais recente eu vi a identidade visual que vocês lançaram, então foi ontem, Gostou, né? Não sei que dia isso vai sair, foi ontem, 21, gostei. Eu ia brincar que, lembrou um pouquinho o negócio do Itaú ali, cara. Então, brincando. Itaú? Ô, louco! Ô, bolachinha, eu trabalhei tanto tempo no Itaú, eu vejo Itaú em todo lugar, cara. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu achei bem legal. Enfim, não sei que dia que vai sair, mas, enfim, a gente gravou quase junto ali com o lançamento. Mas eu ia falar de uma outra notícia lá, então queria saber um pouco mais, que eu vi que vocês estavam lá no programa de aceleração, né? Do BTG, eu queria entender um pouquinho melhor e tal, se você contasse aí. O momento da Clave é muito bom, né? Acho que terminamos o ano passado, assim, extremamente bem em todas as métricas, e a gente começou esse ano com o pé direito, e uma das grandes conquistas que a gente teve, uma das grandes coisas que a gente é bastante orgulhoso é ter entrado em programas de acelerações
né? Não só esse ano, mas ao longo dos anos, né? A gente já entrou em vários programas, inclusive do Banco Central também, que é o LIFT. Uhum. Mas a gente acabou de entrar no Boost Lab, que é do BTG, que aproxima startups do ecossistema do BTG, né? Então tem várias empresas dentro do BTG, e esse ano foram 9 startups selecionadas entre 501 startups. Então isso dá em média, acho que menos de 2% de... E elas são tudo da área financeira ou setores diferentes? Então? Pelo que eu me lembro, não são todas da área financeira, acho que tem 4 ou 5 fintechs, e as outras são tem uma que ajuda contratação de desenvolvedores, porque é um grande problema aqui no Brasil e na América Latina, e outras, mas não é só setor financeiro, não. Legal. Mas o Boost é muito importante para a gente, porque, de novo, existe uma iniciativa grande dos bancos, né, procurando soluções de Open Finance, BTG sendo um deles, e a Clave entrando no Boost, ela tem muita proximidade de todo esse ecossistema. Então, além de já ter produtos que estão prontos para servir esses clientes, dentro do Boost a gente pode se aproximar mais ainda e achar outras deficiências e outros problemas dentro dos bancos que a gente pode criar produtos usando dados de Open Finance. Vocês não vão animar a cair dentro do Open Health, Open Delivery, não? Open Delivery, essa eu não conheço. Tá bom, rapaz. Isso aí, pior que teve. E pior que, por mais que pareça, existe mesmo, cara. Tá rolando. Agora virou uma moda de... aqui é cheio das modas, né? Quando saiu o iPhone, tudo era ai não sei o quê, cara. Aí saiu o Nubank, é tudo nu, não sei o quê. Agora é Open. Mas agora tem o Open Delivery, que acontece? Ele não é exatamente o mesmo conceito, mas faz algum sentido. Mas juntaram alguns grandes players ali de delivery e tentaram padronizar as APIs ali, etc., para facilitar a vida do cara que, ele entrega no iFood, o Uber Eats já me entrega mais agora, né, porque estão tirando a operação, mas tinha mais alguns ali que o cara entregava e tal, e a ideia, acho que era padronizar a vida desse cara para se comunicar mais fácil com o sistema de gestão dele, com a parte financeira, enfim. Mas aí aproveitaram carona no nome. Open Food não ia dar, né? Open Bar não ia combinar. Open Bar é boa. A gente tem muitos Opens aí. Eu acho que o caminho da Clave sempre foi esse de Open Banking / Open Finance, e aí no máximo assim Open Data. Open Data que a gente começa a olhar informações além das financeiras. Legal. E tem valor, né? Acho que o grande propósito aqui da Clave é ajudar o ecossistema a produtizar melhor com dados, né? Hoje a gente foca em dados financeiros, porque acho que é o low hanging fruit ali, que é o que tem mais necessidade, onde a regulamentação está empurrando, mas numa hora certa a gente vai entrar em Open Data, com certeza. Boa. Queria te perguntar uma visão de futuro, né? O que você imagina mais para os próximos anos? Eu sei que a gente você já comentou um pouco ali como é que você ajustou a expectativa do ano passado para esse. Queria que você contasse um pouco mais aqui. E, cara, pode deixar a previsão aí ousada aí para esse ano. Eu tô forçando aqui todo mundo a dar um palpite aqui, cara. Para mim é muito claro o que vai acontecer nos próximos 12 meses, no mundo de Open Finance. Vão surgir muitas startups querendo competir em segmentos que a Clave atua hoje. A gente já vê isso acontecer. Além disso, vai vir muitas empresas de fora querendo também entrar aqui no Brasil. Segundo ponto, os grandes players já estão coletando dados e usando plataformas para entender como usar esses dados. Nos próximos 12 meses, a gente vai ver muito produto inovador, seja bom ou ruim, vai ser inovador, produtos sendo criados tentando ganhar esse espaço de líder de soluções de Open Finance, etc. Porque hoje não tem. E a competição nesse mundo está vindo tanto dos grandes bancos tradicionais, dos bancos S1, S2, S3,
Está vindo do setor de financeiras, das fintechs, das seguradoras, está todo mundo indo para esse caminho. Então, com certeza, nos próximos 12 meses, a gente vai ver alguns produtos muito legais aí. Tá? A gente já tem algumas startups fazendo coisas legais aí, como um dos clientes que a gente tem, da cartão de crédito para autônomo, com um ciclo semanal e não mensal. Irado. E por último, eu acho que a gente vai começar a ver muita inovação no mundo de pagamentos digitais pelo Open Banking fase 3, porque isso é uma tendência fora do Brasil, né? Na Europa, por exemplo, já está taking off assim, toda essa parte de pagamentos. Apesar do Brasil ter Pix e lá fora não tem, ainda existe oportunidade para melhorar a experiência, para reduzir custos, etc., dentro do Open Banking na fase de pagamentos. Então, acho que essas 3 grandes coisas vão acontecer nos próximos 12 meses. E a Clave vai estar ali no meio. Boa. De alguma forma ou de outra, a gente vai estar ali no meio. Boa, cara, irado. Bom, eu queria assim, te agradecer aqui pelo tempo, Bruno. Acho que passou rápido pra caramba, mas ao mesmo tempo foi bastante conteúdo. Curti pra caramba o papo. Não tenho dúvida que quem tá ouvindo a gente aqui vai curtir. Bom, a gente ainda vai ter que fazer vai ter outras conversas, vamos contar outros papos. Quando tiver lançamento, me avisa que a gente conversa aqui. Enfim, tem muita coisa ainda pra gente falar. E queria realmente te agradecer pela disponibilidade, cara. E, enfim, em breve a gente faz mais um episódio aí, Bruno. Não, adorei o papo, Gabriel. Obrigado pelo tempo. A Clave em si vai ter muita novidade aí nos próximos meses. Vocês vão ficar sabendo. Boa. E, cara, estou bastante animado para essa próxima etapa aí de Open Finance. Muita coisa acontecendo. Você está num momento ótimo aí do podcast. Você é o único podcast focado e o único influencer assim que realmente dig deep assim na parte de Open Finance e Open Banking. Então, parabéns aí pelo trabalho. E, cara, obrigado aí pela oportunidade de conversar com você. Cara, influência é um nome muito forte, cara. A gente compartilhamos ali com a galera. Cara, você influencia quase metade das pessoas que trabalham na Clave e só não influencia a outra metade porque tá lá na China. Então, cara, pode ser seu influência. Legal, cara, que bom saber assim. Enfim, para mim acho que o que tá sendo mais legal é esse ambiente assim de comunidade, de troca mesmo, assim. Então, enfim, cito isso aqui, enfim, o espaço de vocês está aberto, o dia que precisar, sempre contem comigo. E brigadaço, pessoal, que acompanhou, enfim, episódio super especial aí. Fiquem atentos aí, em breve a gente divulga o próximo, cara. Obrigado, um abração, pessoal. Um abraço.